Bom dia, pessoal. Coloquei essa imagem aqui atrás sobre um documentário para você que quer sair da ignorância a respeito do que é a Red Pill. Existe um documentário aí na internet, né, que vai te trazer uma clareza maior sobre o assunto, né, para você que quer justamente parar de ouvir essas pessoas que falam do que nem entende sobre a Red Pill. É um documentário que ele vai tratar de várias coisas, da visão, é uma jornalista, né? Ela trazendo a visão dentro do próprio movimento da Red Pill, sobre o que eles de fato tratam dentro do próprio movimento, né? Então o filme ele vai acompanhar a diretora, é, ela investigando temas que são discutidos pelo movimento, que são problemas sociais, problemas que afetam os homens socialmente, problemas que levam muitos homens ao SUI, que eu não posso falar aqui a palavra, eu acho. Tem vários problemas sociais que são discutidos dentro da Red Pill, né? Problemas como altas taxas de SUI, falsas acusações que são levantadas contra homens, né? Desigualdades que existem, né, dentro dos tribunais de família, desigualdades jurídicas, casos de violência doméstica contra o homem, tudo isso é tratado dentro da Red Pill. Então, se você assistir esse documentário aqui, o nome é The Red Pill 2016. Procura lá na outra plataforma. The Red Pill 2016. É importante você assistir para você sair da ignorância e parar de ir pela cabeça dos outros. Um detalhe que eu aprendi, né? Que anda pela cabeça dos outros é piolho, né? O movimento ele trata justamente dessas questões, né, relacionadas a tribunais de família, violência doméstica contra os homens, falsas acusações, altas taxas de SUI, né, que afetam o lado masculino, mas que não são vistas de forma empática, vamos dizer assim, pela sociedade. Então, algumas pessoas me perguntam se eu sou adepto da Red Pill. Vamos lá. Eu entendo a Red Pill, o que funciona, a pílula azul, pílula vermelha, eu entendo tudo isso aí, estudei sobre isso aí, pelo menos um pouco para entender a filosofia. Se trata de uma filosofia de vida, de homens que decidem, por exemplo, não se relacionar com mulheres solteiras. Isso é uma opção dele, não é questão de preconceito. Da mesma forma que uma mulher, ela pode não querer se relacionar com um homem que tem filhos. Tu tá entendendo? É normal isso. Porque hoje dentro dos tribunais você está sujeito a pagar até pensão socioafetiva. Dentro de um relacionamento com uma mulher que tem filhos, você está sujeito ao ex ficar mandando mensagem o tempo todo. Todo um conjunto, um conglomerado de coisas que é a realidade do mundo que a gente vive hoje e precisa ser discutida. Isso não é crime. Agora, qual é o ponto que eu discordo da Red Pill? A questão da mulher, da submissão da mulher, alguns grupos ali, né, algumas pessoas ali vão da Red Pill, adeptas da Red Pill, que são na verdade muitos deles católicos, que vão tentar resgatar uma tradição católica, mas que para mim não está baseado na Bíblia, tá baseado numa tradição católica, baseado em alguns versículos isolados, fora do contexto histórico e cultural lá do primeiro século. Então por isso eu vou rejeitar algumas ideias, como a ideia de a, a mulher cuidar da casa e o cara sair para trabalhar e tipo a mulher ser dependente do cara, tu tá entendendo? Eu sou contra essa ideia, mas essa ideia em si, ela é a ideia de algumas pessoas ali que estão dentro do grupo,
mas que não fazem parte totalmente da filosofia da Red Pill, de homens que querem seguir o seu próprio caminho. Por que eu sou contra essa ideia da mulher não poder trabalhar? Ah, por dois motivos. Primeiro, que ela é uma ideia que vem de uma tradição, não é bíblica, essa ideia da mulher não poder trabalhar. A mulher parir, tá disponível ali, digamos, só para parir, para cuidar dos filhos ou coisa do tipo, cuidar da casa. Essa ideia ela é levantada a partir de versículos isolados e não de uma cultura histórica lá do pessoal lá do primeiro século. A mulher que ficava em casa, ela também empreendia em casa, ela trabalhava em casa. A mulher virtuosa na Bíblia, ela tem outras características. Então, esse ponto eu discordo da Red Pill. Mas eu não vou dizer que aquilo que eles estão falando ali é um crime. É só um direito de defesa dos homens. Hoje no Brasil, você pode conversar com advogadas aí que defendem os homens. Você vai ver a realidade, como funcionam os tribunais. Para o homem, quando o homem é falsamente acusado e por aí vai, né? É só você ter uma meia hora de conversa com advogadas dos homens que você vai ver a realidade. A Red Pill não tem nada a ver com conteúdo de ódio à mulher, não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Se eu faço um vídeo, por exemplo, na internet, querendo apresentar algo biológico para as pessoas, uma característica biológica da mulher, científica ou algo do tipo, e alguém vem embaixo e coloca comentário tipo assim: ah, a mulher tem que lavar louça, a mulher tem que cuidar da casa, ou coisa do tipo. O cara que fez um conteúdo responsável tentando explicar a questão científica não tem nada a ver com aquilo que o cara comentou lá embaixo. Agora, que vai existir alguns caras dentro da Red Pill que vão cometer alguns abusos, algumas falas que são meia incoerentes com o próprio discurso, isso vai acontecer. Mas isso acontece dentro do feminismo também. Por exemplo, sou a favor da mulher trabalhar, sou a favor da mulher votar, sou a favor de todos esses direitos da mulher, mas nem por isso eu tenho que dizer que eu sou adepto do feminismo. Esse feminismo radical que existe aí na internet é só para depreciar a imagem masculina, para generalizar, para dizer que todo homem é um potencial estupro, todo homem é um potencial agressor e por aí vai, né? E é só para generalizar. E aí, quando essa inversão acontece, quando a crítica é voltada para os homens, o discurso não é aceito. Eu trabalho com mulheres, infelizmente, e eu vejo como está essa situação. Muitas mulheres que cometem erros dentro da empresa, falhas às vezes no trabalho, elas muitas vezes acabam não gostando de uma correção, acabam levando para o outro lado, ou às vezes acabam até culpando outras pessoas em vez de assumir a própria culpa daquilo que ela fez de errado. E a pessoa que trabalha às vezes fica até meio sem jeito de falar com aquela pessoa, né? Justamente por conta desse vitimismo que foi criado em cima da mulher não poder ser corrigida por algo simplesmente por ela ser mulher. Tá cheio de casos aí na internet que você vai ver, nos documentários de mulheres que cometem coisas ruins contra homens, né? Vários casos aí, mas que não são levados a sério. Inclusive os dados nem contam lá, o governo nem contabiliza as mortes de homens feitas por mulheres, né? O governo nem contabiliza, por quê? Porque existe toda uma militância a favor do feminismo, né? Que é a causa de esquerda, né? Eu não posso pegar um discurso de uma pessoa que falou um negócio e querer aplicar como regra, como se a filosofia da Red Pill fosse isso ali mesmo, tu tá entendendo? Um cara, por exemplo, que agrediu uma mulher que é da Red Pill, aí esse cara representa toda a Red Pill. Cara, isso é uma palhaçada isso aí, cara. Beleza? É isso aí, mais ou menos isso aí.